Bom dia, sétimo ano, tudo bem? A nossa aula de hoje é continuação da aula passada. Como eu falei para vocês, a unidade 5 ela será dividida, tá? Então, nós temos a aula 2 do Barroco Temperado, ok? Acompanhem lá na página 5 do livro de vocês. Eu trouxe essa imagem para vocês. Na aula passada, eu já tinha apresentado essa imagem para vocês como uma das obras do Antônio Francisco Lisboa, certo? Essa escultura, ela faz parte do interior da primeira das 6 capelas dos Passos da Paixão no Santuário de Bom Jesus de Matosinhos, ok? Em Minas Gerais. Então, gostaria que vocês observassem bem essas esculturas, os detalhes que nós temos nessas esculturas, tá? Como, por exemplo, as características dos entalhes, características físicas, fisionomia mesmo, o rosto, a roupa, os calçados, ok? Analisem um pouco essa imagem, por favor. Quais as principais características que vocês conseguem perceber? O que nós temos em cima da mesa? A Santa Ceia tradicional? Isso é um leitão, tá? É o leitão pururuca, um prato típico da região de Minas, ok? Era uma das principais características do Antônio Francisco Lisboa. Ele colocava características da sua região e do Brasil nas suas obras, nas suas esculturas, tá? Vamos lá. Troca de ideias. Acompanha lá na página 5. Antônio Francisco Lisboa costumava retratar aspectos da cultura do período em que ele vivia. Além do leitão pururuca, repare nas vestimentas dos dois serviçais de pé. Eles usam botas e roupas semelhantes às dos mineradores que viviam na região de Ouro Preto, lá no século XVIII. Vamos observar. Observa que o traje dos apóstolos, nós temos aqui os apóstolos e Cristo e nós temos dois serviçais, certo? O traje dos serviçais é diferente do traje dos apóstolos. Os apóstolos estão utilizando aquelas roupas que nós estamos acostumados em ver nas representações do cinema, nos desenhos, nas ilustrações das Bíblias, dos livros que trazem essa representação da Santa Ceia. Mas os dois serviçais não. Observa a roupa desse aqui, por exemplo, certo? Desse ao lado da direita, você vê que ele tá de calça, tem a blusa e tem a bota. Conseguem perceber? Enquanto os demais estão descalço. Olha Judas aqui, ó. Esse outro apóstolo também está descalço. E eles estão de túnica, os apóstolos e Cristo. Certo? Então, essa vestimenta é característica dos mineradores da época lá do século XVIII. Tá ok? Continuando. Os personagens do artista mineiro tinham como marcas registradas cabelos crespos, queixo dividido, olhos amendoados, pés pequenos com dedos largos, tá? Acredita-se que essas sejam características físicas do próprio artista, mas são também do povo brasileiro de um modo geral, ok? Manuel da Costa Ataíde. Quem foi Manuel da Costa Ataíde? Manuel da Costa Ataíde, assim como Antônio Francisco Lisboa, deu feições mulatas aos anjos e santos de suas pinturas, que até então apareciam somente com características europeias. Vocês lembram das obras as pinturas das igrejas, como os anjinhos eram representados? O cabelo loirinho, encaracolado, daí aquela ideia de anjo que nós temos, por exemplo, em representações cinematográficas. Quando você vê hoje em dia, nem tanto, nós já temos uma representação mais variada, mas a princípio não. Eles eram representados com características completamente europeias, certo? Loiros, de olhos azuis, até próprio Jesus Cristo. Muitos filmes, muitas representações que nós temos apresentam Cristo como loiro de olhos azuis ou então olhos verdes,
Vocês já viram isso? O que pela história não faz tanto sentido essa representação, já que geograficamente não faz sentido pela região onde era localizada Belém da Judéia. Uma região onde as pessoas tinham a pele mais escura, certo? Observem o teto da igreja de São Francisco de Assis, pintado por ele, Manuel da Costa Ataíde. A gente vai já falar mais um pouquinho sobre ele, tá? Aqui nós temos a imagem do teto da igreja. Olha que coisa linda, que trabalho magnífico. Imagina só o trabalho que esse artista não teve para pintar esse teto, certo? Considerando a posição também, que é super desconfortável você pintar um teto, né? Vocês conseguem perceber todos os detalhes? Ao lado, essa imagem aqui é uma imagem ampliada da representação de Nossa Senhora. Acompanha lá no livro, diz assim: estudiosos acreditam que o anjo aos pés da Virgem, lá na página 5, tá? Sem as pernas e com um cajado nas mãos, seria uma representação de Antônio Francisco Lisboa, isso. Disse também que Manuel da Costa Ataíde teria se inspirado no rosto de sua esposa, Maria do Carmo Raimunda, para pintar Nossa Senhora da Porciúncula ao centro, que é essa imagem ampliada, tá? Agora falando um pouco de Manuel da Costa Ataíde. Nascido em Mariana, Minas Gerais, Mestre Ataíde, como era conhecido, é um dos principais nomes da pintura barroca brasileira. Ele trabalhava dourando os entalhes das igrejas, dando vida a esculturas de madeira por meio de sua pintura e também criando grandes painéis nas igrejas, nos quais representou cenas bíblicas, tá? Como essa que nós vemos anteriormente, tá bom? Aqui nesta imagem, certo? Agora, avance lá para a página 6. Vamos falar do Santuário de Bom Jesus de Matosinhos, em Congonhas. Ok? Quem tiver oportunidade, faça uma visita a esse santuário, porque dentro da igreja, o trabalho que os artistas fizeram é muito bonito, certo? Aqui nós temos, observem na imagem, nós temos esculturas. Vocês conseguem perceber aqui, olha? São esculturas dos 12 profetas, tá? E essas esculturas, elas foram feitas todas por Antônio Francisco de Lisboa, ok? Elas foram feitas em pedra-sabão, que nós vamos estudar na nossa próxima aula. Nós vamos falar especificamente dessas esculturas. Mas é um trabalho magnífico, tá? Vamos lá. A igreja é um importante exemplar da arquitetura colonial brasileira, com uma rica decoração interna em talha dourada e pinturas. O adro é ornado com 12 estátuas de profetas em pedra-sabão, e as capelas contêm grupos escultóricos em madeira policromada, que representam os passos da Paixão de Cristo, estátuas criadas pelo Aleijadinho e seus assistentes. Outros artistas de gabarito participaram nas obras de construção e decoração, entre eles Francisco de Lima Cerqueira, João Nepomuceno Correia e Castro e Mestre Ataíde. O conjunto foi construído em várias etapas, entre 1757 e 1875. Certo? Levou bastante tempo, né, para poder finalizar a obra. E é triste que hoje em dia nós temos uma obra tão bonita, uma obra tão magnífica que está sendo depredada pela população. O Santuário de Bom Jesus de Matosinhos teve que ser fechado. Ele era de livre acesso, né? Mas ele teve que ser fechado. Tiveram que colocar corrente na entrada de cada capela, são 6 capelas, e tiveram que acorrentar a entrada de cada capela para evitar o depredamento das esculturas, certo?
infelizmente. Foi patrimônio tombado pelo ESFAM, que hoje é o IFAM, certo? Patrimônio histórico, cultural, tombado, não pode ser demolido, não pode ser alterado em nada. E a Unesco também considerou patrimônio da humanidade, tá? Então, é um patrimônio protegido hoje, graças a Deus, tá? Pra gente não perder, ok? Um dia eu farei uma visita lá, se Deus assim permitir. Eu trouxe para vocês as imagens que estão aí no livro de vocês, que são o interior de cada capela, tá? Vamos lá. O interior da primeira capela é aquela primeira imagem da Santa Ceia que eu trouxe para vocês logo no início da aula. Estão recordando? Olha, essa aqui é o interior da segunda capela. Acompanha lá no livro de vocês. Tem uma inscrição, tá? Segunda capela. Monte das Oliveiras. Nessa cena, Jesus recebe o anúncio de um anjo sobre as dificuldades que ele enfrentaria. Nela estão os apóstolos João, Tiago e Pedro. O anjo tem as pernas tortas, o que para alguns estudiosos pode ser uma representação do próprio artista. Observem as pernas do anjo, vocês conseguem perceber que elas são tortas? Certo. Então, alguns estudiosos afirmam que pode ser uma representação do próprio Antônio Francisco Lisboa, que, como nós vimos lá na primeira aula, foi acometido conhecido pelo nome Aleijadinho por conta de algumas deformidades em partes do seu corpo, certo? Próxima imagem é o interior da terceira capela, tá? É a prisão de Jesus. Jesus é preso pelos soldados romanos. O cabelo do soldado que está de costas foi transformado em uma pata de leão. Vocês conseguem ver aí no livro de vocês? A pata do leão no cabelo? Certo. Como forma de compará-lo a uma fera. Esse mesmo soldado teve a orelha decepada por um dos apóstolos de Cristo, Pedro, que está à esquerda da cena com a espada em punho. Jesus segura a orelha em uma das mãos, certo? Quarta capela. Na quarta capela, nós temos à esquerda a flagelação, tá? E nós temos à direita a coroação de espinhos, ok? Nessa capela aparecem duas cenas diferentes. As feições dos soldados romanos eram feias, como forma de representar o mal. Observe como seus narizes são desproporcionais e lhes dão uma aparência quase desumana. Analisem a imagem no livro de vocês. Quinta capela. Cruz às costas. É a cena em que Jesus inicia a subida até o Monte Calvário, onde seria crucificado. Os olhos da escultura de Cristo são de porcelana alemã, certo? E a última capela, que representa a crucificação. Observe à direita o bom e o mau ladrão, que foram crucificados com Jesus. À esquerda, o manto de Jesus é disputado por dois soldados, certo? Muito interessante o trabalho, não é? Magnífico o trabalho. Então, crianças, é isso, olha. Vou ficar para vocês uma atividade, tá? Essa aqui. Vocês vão fazer uma pesquisa escrita sobre o Santuário Bom Jesus de Matosinhos, tá bom? Nessa pesquisa, vocês podem estar falando pesquisando um pouco mais sobre o Antônio Francisco Lisboa, para poder introduzir o trabalho de vocês quando vocês forem falar sobre o santuário especificamente. Vocês vão pesquisar história e imagens. O trabalho pode ser digitado ou escrito à mão no álbum de vocês, ok? Você não precisa imprimir o trabalho. Você pode, se você for fazer digitado, e lembrando, crianças, não é para copiar e colar. Você vai pesquisar, você vai ler,
Você vai interpretar para você poder escrever, ok? Com as palavras de vocês, certo? Não é uma pesquisa de copiar e colar, tá bem? As imagens vocês podem colocar, se quem for fazer digitado, faz as imagens ou faz o trabalho e depois salva em PDF e me encaminha no privado, tá? Eu vou deixar o prazo de 15 dias para vocês entregarem esse trabalho. No caso, sem ser na próxima semana, na outra semana, tudo bem? Vou colocar direitinho a data no grupo, tá bom? O Antônio Francisco Lisboa, ele é o principal porque ele fez as esculturas, tá? Mas ele não trabalhou sozinho. Nós temos o mestre Ataíde, que foi quem pintou. Nós temos outros artistas que participaram da produção do santuário, da construção do santuário. Qual podemos colocar dessa forma, certo? Então, você falar de todos eles é muito importante, tá? A ênfase principal de vocês vai ser o santuário. Vai ser a história das capelas, o contexto histórico em que foi construído. Mas vocês podem sim e precisam estar falando também dos artistas que trabalharam, ok? Então é isso. É isso, meus amores. A gente se despede aqui, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê na próxima aula, próxima quarta-feira, ok? Abraços em todos. Foi muito bom estar com vocês hoje. Tchau, tchau.